O primeiro celular dessa lista é o Moto G42. Esse celular tem uma tela de 6.4 polegadas com uma resolução Full HD, que é 1080 por 2400 pixels. Tem uma densidade de pixels de 411. É uma densidade boa, cara, bem boa assim para um celular dessa faixa de preço. A tela dele é a GOLED, a tela OLED, né? Uma tela boa. Os pixels se apagam para poder fazer a cor preta, então isso dá mais contraste, gasta menos bateria também. Então, assim, tela OLED, uma das melhores para ter em um celular. Infelizmente a tela é só de 60 Hz, né? Então não vai ser tão fluido. O processador que vem nele é o Snapdragon 680 4G com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Você consegue rodar algumas coisinhas aí, alguns jogos mais leves, não os mais pesados do mundo e nem tudo do Ultra, mas você consegue rodar algumas coisas. Para usar ele no dia a dia também vai ser bom. É um processador que não vai ficar travando em tudo as coisas que você for fazer, como um celular de entrada muito barato, certo? A câmera tem 50 megapixels e grava em Full HD a 30 fps. Megapixels não dita se a câmera vai ser boa ou não, porém pelos megapixels a gente pode ter uma noção se a câmera vai ter uma qualidade decente, né? Porque, por exemplo, os iPhones geralmente tem uma câmera boa, né? Do 13 pra cima tem uma câmera boa. O S22 mesmo, o S23, tem ali a câmera 12 megapixels que tem uma qualidade muito boa. Então não é o megapixel que dita se a câmera vai ter uma qualidade muito boa de resolução ali, de qualidade. Mas a gente pode ter uma breve noção, tá? Então por isso que eu vou falar os megapixels. A bateria do Moto G42 é de 5.000 mAh e ele só tem o 4G, tá? Não tem o 5G. Você consegue encontrar ele por mais ou menos R$1.000 na hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Se ele tiver mais caro aí, eu não tenho culpa. E nesse vídeo eu vou te apresentar a lista que eu fiz com os melhores celulares custo-benefício para você comprar aí em 2023, desde os celulares mais baratos até os mais caros, como você viu, já falei do Moto G42, que não é tão caro e é um bom celular. Deixa o gostei nesse vídeo, cara, me ajuda demais, esse canal é pequeno, não sei se você viu, se inscreva também e comenta garrafa de água para fazer toda a diferença, você sabe que isso faz toda a diferença para esse canal. Eu criei um grupo de promoções no Telegram, onde eu vou postar as melhores promoções que estão acontecendo todo dia. Entra lá, é o primeiro link da descrição. Sem mais enrolações, o segundo celular. O segundo celular que eu quero falar é do Realme C55. Ele tem uma tela de 6.72 polegadas, resolução Full HD, 1080 por 2400 pixels, tem uma densidade de pixels de 392, é uma boa densidade de pixels, você não vai conseguir ver pixels na tela, vai ter uma nitidez muito boa a tela, é basicamente isso que a resolução faz, tem nitidez, tá? Então é muito importante, né? Essa tela aqui é IPS, não é OLED, então assim, não vai ter uma fidelidade de cores tão boa quanto a OLED, porém a IPS também tem ótimas cores. Esse aqui é um pouco mais fluido, tem 90 Hz de taxa de atualização, processador Helio G88 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Esse aqui já tem mais armazenamento do que o Moto G42. Você vai conseguir baixar muito mais coisas, né? Vai conseguir tirar mais fotos, gravar mais vídeos. E o Helio G88 com 8 GB de RAM já roda algumas coisinhas leves, né? A câmera dele é de 64 megapixels e grava em Full HD a 60 fps. Uma câmera que vai ser decente. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh e tem só o 4G também, não tem o 5G. E um detalhe, esse celular aqui, ele carrega em modo turbo com um carregador que vem na caixa de 33 watts, tá? Ele carrega bem rápido. Você consegue encontrar ele por mais ou menos R$1.150, certo? O próximo celular é o Moto G53. Esse aqui tem uma tela de 6.5 polegadas. Esse aqui tem uma resolução mais baixa ali, próxima a HD. No caso, é 720 por 1600 pixels. Tem uma densidade de pixels de 270. Não é tão boa, mas assim, ele já vai ter uma resolução boa, tá? Você não vai reclamar, assim, sabe? Só se você olhar de perto, talvez você veja que não é tão nítido igual as outras ali Full HD. Mas enfim, a tela desse aqui é IPS também e tem 120 Hz de taxa de atualização. Então vai ser um pouco mais fluido. O processador que vem nele é o Snapdragon 480 Plus, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera de 50 megapixels e grava em Full HD 60 fps. Não é que ele tem uma câmera só, mas eu tô falando aqui a câmera principal, tá? Pra não ficar falando um monte de câmera, né? Que os celulares aí geralmente tem mais de duas. Mas enfim, eu vou falar a principal pra você saber, né? Que é a que você mais vai usar. A bateria dele é de 5.000 mAh e esse aqui já tem o 5G, tecnologia 5G, certo? A faixa de preço dele é em torno de R$1.200. Eu vou deixar todos os links aí na descrição pra facilitar a sua vida. O próximo celular é o Redmi Note 12S. Ele tem uma tela de 6.43 polegadas, tem uma resolução maior já, Full HD, 1080 por 2400 pixels, densidade de pixels de 409, uma ótima densidade de pixels, né? Tela AMOLED, que é uma tela OLED ali um pouco melhorada, então vai ter cores boas e contraste bom também. A tela dele é de 90 Hz, já tem uma certa fluidez a mais do que o 60 Hz padrão. O processador que vem é o Helio G96 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Vai rodar algumas coisinhas um pouco mais pesadas, né? Um processador um pouco melhor aqui, 6 GB de RAM. Ele tem uma câmera de 108 megapixels e grava em Full HD a 30 fps. Uma câmera aí um pouco mais de megapixels, vai ter um pouco mais de detalhe. Bateria de 5.000 mAh, padrão, né? Smartphones Android padrão, 5.000 mAh. E esse aqui não tem o 5G também, tá? Só tem o 4G. O preço dele é em torno de R$1.350. E nós temos também o Redmi Note 12 sem o S, é o normal. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas, uma resolução de 1080 por 2400 pixels e densidade de 391 ppi, né? Que é a densidade
densidade de pixels. Boa densidade de pixels, a tela também é AMOLED com 120 Hz. O processador aqui é o que muda, né? É o Snapdragon 4 Gen 1 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A câmera dele é de 48 megapixels e ele grava em Full HD a 30 fps com também uma bateria de 5.000 mAh. Esse aqui já tem o 5G, tá? E aí o preço dele é em torno de R$1.100. E só lembrando, comenta a garrafa de água nesse vídeo, faz toda a diferença pra esse canal, tá? Deixa o like aí, me ajuda demais. E se inscreva nesse canal pra você continuar recebendo mais vídeos, certo? Muito obrigado. Tem também o Redmi Note 12 4G, que é praticamente igual, só muda o processador, que aí vai pra um Snapdragon 681 e não tem o 5G, só o 4G. E aí ele é um pouco mais barato, em torno de R$1.000, né? Enquanto o Note 12 normal tem 5G, o Note 12 4G não tem 5G, né? Só o 4G, né? Acho que é óbvio. Não sei por que eu expliquei isso, né? Mas enfim. O próximo celular é o Galaxy A34. Ele tem uma tela de 6.6 polegadas com uma resolução de 1080 por 2340 pixels, densidade de pixels de 390. Tô falando a densidade de pixels pra você ter uma noção, né, de como vai ficar. 390 aí, uma boa densidade de pixels. A tela do celular é Super AMOLED, que é um AMOLED ainda mais melhorado, né? Então vai ter cores melhores, contraste melhor ainda. Então, enfim, 120 Hz de taxa de atualização, bem fluidinho. O processador é o Dimensity 1080 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Já tem uma configuração assim um pouco melhor. A câmera dele é de 48 megapixels, grava em 4K a 30 fps e tem uma bateria de 5.000 mAh. Esse aqui também tem o 5G e o preço dele é de R$1.500, mais ou menos ali, né? A faixa de preço dele. Temos também o Moto G73, que tem uma tela de 6.5 polegadas, 1080 por 2400 pixels é a resolução dele, e aí fica uma densidade de pixels de 405, uma boa densidade de pixels. Esse celular aqui tem uma tela IPS, um pouco pior do que a AMOLED, né? Que aí o pixel não desliga para poder fazer o preto, e aí fica meio que um cinza, e aí não tem muito contraste, mas assim, tem cores boas. Mas ele tem uma boa fluidez, tem ali 120 Hz de taxa de atualização. O processador é o Dimensity 930, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A câmera dele é de 50 megapixels e ele grava em Full HD a 60 fps. Ele tem uma bateria também de 5.000 mAh e também tem a tecnologia 5G. Ele custa mais ou menos, faixa de preço ali, R$1.650. O próximo celular que eu quero falar é o Poco X5 Pro. Esse aqui tem uma configuração já um pouco melhor e roda bem mais jogos assim. E no geral, é um celular que é um pouco mais caro, porém tem uma configuração que vale a pena. A tela dele é de 6.67 polegadas com uma resolução de 1080 por 2400 pixels, 395 ppi, a densidade de pixels dele, uma boa densidade de pixels. Tela AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização. É uma tela boa, como eu já falei dos outros celulares ali que tem a tela AMOLED, tela com bom contraste, boas cores, 120 Hz, bem fluido também. O processador dele é o Snapdragon 778G com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A câmera dele tem 108 megapixels e grava em Full HD a 30 fps, com uma bateria de 5.000 mAh também, e tem o 5G também. É uma configuração um pouco melhor, e aí o preço, a faixa de preço do Poco X5 Pro é de mais ou menos R$1.750, certo? Temos também o Galaxy M54, tem uma tela de 6.7 polegadas, resolução 1080 por 2400 pixels, densidade de pixels de 393. A tela dele é a Super AMOLED Plus com 120 Hz de taxa de atualização. É Super AMOLED Plus, um pouco melhorada e um Super AMOLED melhorado, enfim, a tela vai ter umas cores um pouco melhores. O processador é o Exynos 1380 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma câmera de 108 megapixels e grava em 4K a 30 fps. A bateria aqui é um pouco maior, de 6.000 mAh, e também tem a tecnologia 5G. O Galaxy M54 fica numa média também de R$1.750, igual o Poco X5 Pro, certo? Temos também o Galaxy S21 FE, que caiu de preço e agora tá valendo um pouco mais a pena, por isso que ele tá nessa lista. A tela dele é de 6.4 polegadas, com uma resolução de 1080 por 2340 pixels, uma densidade de pixels de 403. A tela dele é a Dynamic AMOLED 2X, uma tela aí da Samsung, boa, né? Cores muito boas, contraste bom também. Tem 120 Hz de taxa de atualização. O processador que vem é o Exynos 2100, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Câmera de 12 megapixels, aqui eu falei, ó, os celulares mais top, assim, você pode ver que eles não tem tanto megapixels, porém, a câmera é melhor do que se tivesse, entendeu? Comparar 12 megapixels aqui do S21 FE com 108 megapixels do M54, por exemplo, você vai ver que o S21 FE ainda consegue fazer fotos bem melhores do que o M54, mesmo tendo muito menos megapixels, tá? Então não é o megapixels que dita se a câmera vai ter uma qualidade muito boa, mas a gente pode ter uma noção que aí ela vai ter detalhes, né? Mas enfim, a câmera de 12 megapixels grava em 4K a 60 fps, tá? A bateria dele é um pouco menor, de 4.500 mAh, e ele tem a tecnologia 5G. O preço dele é de mais ou menos R$1.900, R$2.000, tá? Nessa faixa de preço assim. Temos também o Motorola Edge 30 Fusion, que é um celular assim um pouco mais top de linha. Ele tem a tela de 6.6 polegadas com uma resolução de 1080 por 2400 pixels, tem uma densidade de pixels de 399, tem uma tela POLED, uma tela um pouco aí OLED um pouco melhorada, 144 Hz de taxa de atualização. O
Processador Snapdragon 888 Plus com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A câmera de 50 megapixels, grava em 8K a 30 fps. A bateria é de 4.400 mAh e também tem a tecnologia 5G. O Motorola Edge 30 Fusion, ele sai mais ou menos R$3.000, tá? Um pouco mais caro assim, porém você pode ver que a configuração dele é um pouco melhor. Pra quem quer iPhone, cara, a Apple não é muito custo-benefício, né? Porém, se você quiser um iPhone, quiser o sistema iOS, que é bem fluidinho da Apple, um dos iPhones que mais vale a pena você pegar é o iPhone 12, né? Por que não 11? Porque o 11 nem tem a tela OLED, a câmera também é um pouco pior, a bateria dele tem mais mAh que o 12, porém o 12 dura mais por causa que o processador é melhor, né? Enfim, vale mais a pena pegar o 12 do que o 11 atualmente, certo? As especificações do iPhone 12 são as seguintes: a tela de 6.1 polegadas, tem uma resolução de 1170 por 2532 pixels, uma densidade bem alta de 460 ppi. A tela dele já é OLED, né? A Super Retina XDR OLED da própria Apple, uma tela boa. Infelizmente só tem 60 Hz de taxa de atualização, não é muito fluido igual os outros celulares. O processador dele é o A14 Bionic, tem 4 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Como a Apple usa o próprio sistema operacional dela, que é o iOS, os 4 GB de RAM que o iPhone 12 tem pro iOS, dá de boa, tá? Ele faz uma administração, o iPhone, né, ele faz uma administração melhor em questão de RAM do que os Androids, por isso que o iPhone tem menos RAM e mesmo assim não trava e consegue ter um sistema operacional bem fluido, né? A câmera dele é de 12 megapixels e grava em 4K a 60 fps. Ele tem uma bateria de 2.815 mAh e tem 5G já, tá? O iPhone 12 ele tem 5G, enquanto o 11 não tem. Então isso é mais um ponto para você pegar o 12 em vez do 11, tá? E o iPhone 12 ele sai mais ou menos em R$3.300 atualmente, um novo, certo? Comenta a garrafa de água nesse vídeo, cara, faz toda a diferença para esse canal, você sabe disso. Deixa o gostei aí, me ajuda demais. Se inscreva nesse canal para você continuar recebendo mais conteúdos desse. E aí na tela tem 2 vídeos para você continuar assistindo o Claytech, cara, olha que legal. Então clica em algum desses 2 vídeos aí e a gente se vê daqui a pouco. Até lá.